unindo os nossos pensamentos, nossos corações. E antes de qualquer outra palavra, Senhor, estamos aqui para te agradecer. Agradecer por estarmos juntos, agradecer por passarmos estes momentos voltados para os teus ensinamentos, voltados para aquilo que Emmanuel trouxe para nós, Senhor, como um alerta seguro, a fim de que aprendamos a melhor viver, a melhor sentir, através de Ti. Por isso, Senhor, aqui estamos, rogando a Tua presença, e mais do que nunca, Senhor, certos de que todos somos agraciados por Tua misericórdia, por Teu amor. Ampara todos os lares que aqui estão representados, Senhor. Todas aquelas pessoas encarnadas e outros tantos desencarnados que possam, neste instante, estar em nossas telas mentais. Abençoe, Senhor. Abençoe este trabalho e todo o trabalho que te busca, a fim de que possamos sentir contigo, Senhor, reaprender nos caminhos da vida. Muito obrigada por tudo, Senhor. Graças a Deus. Então, hoje, o Pão Nosso é o capítulo 123, Condição Comum, não é isto? E Emmanuel vai colocar na epígrafe Marcos, capítulo 9, versículo 24. Imediatamente, diz lá Marcos, o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu fui ver agora na Bíblia, não é? Relembrando este fato, que está em Marcos, também está em Mateus, é a cura de um jovem possesso. Ele era surdo e mudo desde a infância. E o pai, então, se aproxima de Jesus em meio àquela multidão e roga que ele possa ajudá-lo, possa fazer a cura do filhinho. Já pelo que está na lição, ele já era um jovem, não era criança, sofria desde a infância o processo de possessão, como está lá. E, diante disso, o que é muito importante aqui nessa epígrafe, nesse versículo de Marcos, não é? Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E aí depois a gente vê a resposta de Jesus mais adiante, nos próximos versículos. Mas vamos lá o que diz Emmanuel, então, não é? Diz assim Emmanuel: aquele homem da multidão, em se aproximando de Jesus com o filho enfermo, constitui expressão representativa do espírito comum da humanidade terrestre. Os círculos religiosos comentam excessivamente a fé em Deus. Todavia, nos instantes da tempestade, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. Revelam-se as massas muito atentas aos cerimoniais do culto exterior, participam das edificações alusivas à crença. Contudo, ante as dificuldades do escândalo, quase toda a gente resvala no despenhadeiro das acusações recíprocas. Se falha um missionário, continua Emmanuel, verifica-se a debandada. A comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Em tal movimento de insegurança espiritual, sem paradoxo, as criaturas humanas creem e descreem, confiando hoje e desfalecendo amanhã. Somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis que mal começam a conceber noções de responsabilidade. Felizes, pois, aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo,
confessando a precariedade da posição íntima. Assim, em afirmando a crença com a boca, pedirão, ao mesmo tempo, ajuda para sua falta de fé, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Realmente, como colocou a Pepita aqui antes de iniciarmos, é uma página muito clara para todos nós, sem dúvida alguma, não é? E ele vai resgatar esse processo do jovem possesso diante de Jesus, né? E colocar que todos nós é o espírito comum da humanidade terrestre. Aquele homem da multidão, aquele que vai lá, pede auxílio, pede ajuda, mas o que realmente está dentro dele, que movimento existe dentro dele para que algo se transforme realmente num bem. E Emmanuel vai mostrar que essa excessiva fé em Deus, comenta excessivamente a fé em Deus, mas aí há até parece uma contradição. Se a gente, como buscando ser cristão, né, comenta excessivamente a fé em Deus, nos instantes em que nós estamos diante da tempestade em nossas vidas, são escassos os devotos que permanecem firmes na confiança. E a gente repara que Jesus, quantas vezes no seu Evangelho, nos alerta para essa, ó homens de pouca fé, falta-nos a confiança, né? A confiança no poder maior. Existe um poder maior, que a tudo abarca, que tudo conhece, que nos conhece intimamente. E essas necessidades diante da tempestade é que são o termômetro, diríamos assim, para nós mesmos, né? Diante da vida, saber até que ponto nós já estamos absorvendo alguma coisa desse evangelho em nós. Revelam-se as massas, diz ele lá, muito atentas aos cerimoniais do culto exterior. Aí nós vamos dizer, nós espíritas, né? De um modo geral, vamos dizer, não, nós, no movimento espírita, já não temos essa preocupação com cerimoniais de culto exterior, pelo menos a maioria, ou não deveríamos ter, né, no movimento este culto exterior. Não é? Participamos da crença, mas as dificuldades do escândalo resvalam do espinhadeiro de acusações recíprocas. Aí é que começa a pegar, porque Emmanuel vai fundo na diferença que há entre crer e ter fé. É uma construção muito maior, não é? São degraus a nós enfrentarmos. Por isso que ele, lá no Consolador, ele fala diretamente sobre o que é crença e o que é fé. E a gente que estudou Paulo Estevam, a gente lembra, né? A edificação da fé em Paulo. A edificação da fé é certeza. E nos momentos mais difíceis de nossas vidas, que todos nós, uns mais, outros menos, mas todos nós estamos aqui na Terra, podemos passar por esses momentos difíceis, né? Aí é que nós vamos atestar esse nível da nossa crença, se já está sendo construída essa fé em nós, essa certeza das coisas que não passam, que não terminam, que não acabam. São as verdadeiras obras para o espírito imortal, não é? Através de Deus, nosso Pai. E aí ele dá um exemplo. Isso aí é muito comum de ocorrer, infelizmente, hoje ainda entre nós. Se falha um missionário, verifica-se a debandada. Quantas vezes há algum problema pessoal na casa espírita e as pessoas que ainda não estão, talvez, imbuídas dessa noção, dessa fé firme, assim, completa, mas da noção de que o problema não é a casa espírita, não são os que habitam, que estão ali trabalhando. Nós estamos em compromisso direto com Jesus. E quando isso acontece, as coisas se modificam. Então, a gente passa a entender um pouco mais quando as dificuldades surgem, seja nos confrontos entre pessoas, seja nas dificuldades de ordem financeira para alcançar os objetivos de auxílio material,
para as pessoas carentes, né, tão necessitadas daquela casa, seja na continuidade de trabalhos que muitas vezes se tornam tão difíceis de ter essa continuidade. Então, é muito fácil a gente criticar, não é? Se fala um missionário, então eu não vou mais lá, não. Não, fulano agiu assim, o outro agiu assado, como se nós fôssemos pérolas, não é? Perfeitamente pérolas, ricas pérolas, preciosas pérolas, que não necessitamos justamente destes encontros, de desencontros, infelizmente, proporcionados por nós mesmos, muitas vezes, senão agora, no ontem. E aí ficamos, como ele diz aqui, a comunidade dos crentes pousa os olhos nos homens falíveis. Ora, quando nós nos posicionamos observando a falibilidade de todos que nos cercam, nós estamos esquecendo de olhar primeiramente para a nossa falência, não é? Intelectual, moral, nossa falência espiritual. E isto prejudica muito o trabalho que é de todos nós, não é? Os deveres a que nós nos propusemos nessa vida. E aí ele diz: indiferentes às instituições, cegos às finalidades ou indiferentes às instituições. Porque quando uma casa voltada para o Cristo é erguida, ela é erguida, antes de tudo, no plano espiritual. Ela é amparada, ela é cercada de carinho, é cercada de orientação do plano espiritual para o material. E quando nós esquecemos disto, nas fases difíceis pelas quais passam instituições, pessoas, né? Isso fica muito mais deteriorado, fazendo com que nós não recobremos essa confiança. Pelo contrário, não devíamos arrefecer, né? Pelo contrário, deveríamos sim acreditar que aquele é um momento, mas que passa e nós precisamos nos fortalecer no trabalho, seja o mais simples que for, mas nos fortalecer nesse trabalho, agradecendo essa oportunidade, né? E lá adiante, ele diz: somos defrontados ainda pelo regime de incerteza de espíritos infantis, que mal começa a conceber noções de responsabilidade. Ora, aquele que já tem uma noção dessa responsabilidade, pelo modo como ele age, que ele fala, que ele vive, ele vai influenciar para o bem aqueles que ali estão convivendo na mesma casa, com algumas responsabilidades. E cada um vai tomando a sua parte, não é? Nessa responsabilidade, nesses deveres. Lá no final, ele fecha, não é? Com chave de ouro isso. Felizes aqueles que, à maneira do Pai necessitado, se acercarem do Cristo, porque não dá tempo agora, mas Marcos vai mostrar a condição de humildade desse Pai. Ele se reconhece muito pequeno, não é? Ele diz que realmente não tem ainda essa fé que poderia, que gostaria de ter, mas ele roga pela própria miséria em que ele se vê, ele roga a intercessão de Jesus. E o menino, o jovem possesso, é curado daquele processo obsessivo gravíssimo. Assim, em afirmando a crença com a boca, pedirá ao mesmo tempo ajuda para sua falta de fé. É isso que Emmanuel propõe, mostrando, atestando com lágrimas a própria miserabilidade. Ou seja, para mim fica nessa página muito clara de hoje, que a gente, antes de tudo, precisa se reconhecer com essa parcela ainda muito pequena de bem que a gente procure demonstrar para nós mesmos e para o outro, mas a parcela ainda muito grande de miserabilidade precisa ser reconhecida, não para desanimar, mas para nós chegarmos a fortalecer essa confiança e com Jesus e com o plano espiritual maior seguirmos em frente. Pepita, pode falar. Não, acho que você já explanou bastante e agora a gente já está no último minutinho. Se alguém quiser fazer algum adendo, alguma coisa, tem um minutinho para complementar, tá? Se ninguém tem, nós vamos passar para
há 2000 anos, estamos iniciando o capítulo 2. Vivian, por acaso, tem livro? Não. Tem? Que maravilha. Tá ótimo. Então, eu vou pedir a Verônica para começar a leitura. É o capítulo 2. Um escravo. Desde os primeiros tempos do Império, a mulher romana havia se entregado à dissipação e ao luxo excessivo, em detrimento das obrigações santificadoras do lar e da família. A facilidade na aquisição de escravos empregados nos serviços mais grosseiros, como nos mais elevados mistérios de ordem doméstica, inclusive os da própria educação e instrução, havia determinado grande queda moral no equilíbrio das famílias patrícias, porquanto a disseminação dos artigos de luxo vindos do Oriente, aliada à ociosidade, amolecer as fibras de energia e de trabalho das matronas romanas, encaminhando-as para as frivolidades da indumenta, para as intrigas amorosas, a preludiar a mais completa desorganização da família, no esquecimento de suas tradições mais apreciáveis. Contudo, algumas casas haviam resistido heroicamente a essa invasão de forças perversoras e criminosas. Mulheres havia ao tempo que se orgulhavam do padrão das antigas virtudes familiares, de quantas as tinham antecedido no labor construtivo das gerações de tantas almas sensíveis e nobres. As esposas de Públio e Flamínio eram desse número. Criaturas inteligentes e valorosas, ambas fugiam da onda corruptora da época, representando dois símbolos de bom senso e simplicidade. As últimas expressões do inverno já haviam desaparecido no ano de 32, entornando pela terra primaveril e alegre uma taça imensa de flores e perfumes. Num dia claro e ensolarado, vamos encontrar Lívia Calpurnia na residência da primeira, em amável palestra, enquanto dois rapazinhos desenhavam distraidamente a um canto da sala. As duas senhoras organizam aprestos de viagem, corrigindo o defeito de algumas peças de lã e trocando impressões íntimas à meia voz, em tom amigo e discreto. Para ou continuo? Eu acho que aí a gente pode parar para você fazer comentários exatamente dessa vida social, Tá. dessa abordagem de Emmanuel. É. Aqui, Emmanuel vem trazer, né, um relato, um panorama de como era a sociedade romana ali daquela época. Vem esclarecer que desde os primeiros tempos do Império, a mulher romana havia se entregado à dissipação e ao luxo em detrimento das obrigações santificadoras, né, do lar e da família. Então, em razão das facilidades que eram muitas a essas mulheres de classe social mais elevada, elas passaram a se entregar a um culto excessivo ao luxo, a questão de, de roupas, né, como ele coloca aqui, frivolidades da indumenta, passaram também a ter mais tempo e com isso se entregar a desvios, né, em termos que ele coloca aqui, para as intrigas amorosas, e em razão disso muito foi que ele coloca aqui, porque tinha muita facilidade na aquisição de escravos, e os escravos ali na época, eles serviam tanto para os serviços mais rudes, né, serviços mais grosseiros, é, braçal, como também na própria educação, instrução dos filhos, né? A gente vê muito naquele livro lá, Médico de Homens e de Almas, né? Que até um médico que era escravo da família por dívidas, ele prestava os serviços até determinado ponto como escravo, né? Sem receber
nenhum tipo de remuneração em razão das dívidas que tinha com a família. E ele era bem culto, era ali formado então como médico da época, como também por aqueles escravos, filósofos, pessoas com alta é, cabedal intelectual que ficavam encarregados da educação dos filhos. E com isso, não se tinha, elas se entregavam ao ócio, não se tinha muita coisa para fazer, né? E daí passaram a ter mais contato com questões fúteis e delegar todas essas funções aos escravos. Mas ele vem ressaltar que algumas poucas ainda tinham o interesse em manter as tradições da família, né? Aquelas virtudes familiares que foram passadas do antepassado, em que a mulher era responsável pela educação, de passar os ensinamentos, questões morais, as próprias virtudes, ensinar as próprias virtudes aos filhos, e duas delas que ele coloca como exemplo aqui Lívia e Calpurnia, né? Calpurnia, a mulher do Flamínio. Flamínio, e Lívia, a mulher do Públio. E depois ele vai trazer aqui a conversação das duas. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? É porque nós, repara, a gente ainda traz essa tradição de dizer assim, nossa, vai ter um fim de semana ou vai ter sei lá, umas férias para não fazer nada. E a gente sonha com não fazer nada, não ter nada para fazer. E a gente vê que os espíritos nobres, eles não concebem ter minutos de ócio, quer dizer, não que seja condenável a gente ter repouso adequado, mas essa vida de ócio sem trabalho edificante é altamente comprometedor para todos nós, não é? Aí ele fala do amolentar as fibras, amolentar as fibras. Então a gente repara que se você está numa engrenagem de trabalho, você faz um monte de coisas. E a gente tem um amigo que dizia assim, ó, você quer pedir um favor, pede uma pessoa muito ocupada. Porque uma pessoa muito ocupada, ela vai ter jeitinho para atender você. Agora, uma pessoa desocupada, ela nunca tem tempo. Se você for pedir, ela está tão desocupada, ou tão preocupada em não ter o que fazer, que qualquer coisa é motivo para justificar essa inércia. E aí a gente vê que essa tradição do nobre de não fazer nada, do ócio, isso vai pelo Império Romano, vai depois para a Idade Média, vem pela nobreza afora. Os nobres depois não tinham escravos, tinham serviçais que eram pagos por ninharia, né? Recebiam praticamente quase escravos. E aí a pessoa sem ocupações de valor, sem um trabalho que preenchesse seus dias, suas horas, elas se entregavam realmente a isso, a aventuras amorosas, a intrigas. A gente pode reparar que a nobreza, ela depois tinha muita gente na nobreza que não estudava, nem isso, nem a preocupação de estudar, de se ilustrar. Quantas e quantas havia reis analfabetos praticamente, ou que mal sabiam ler, porque eles não tinham essa preocupação assim, da pessoa se enriquecer de conhecimentos, de adquirir sabedoria. Isso é alguma coisa que nós fomos valorizando com o tempo. E hoje nós ainda trazemos esses resquícios desse ócio que é nocivo, que é corrosivo, que é, como ele diz Emmanuel aqui, um amolentador das nossas fibras morais, né? Então, que a gente possa agradecer a Deus pelas tarefas, pelo trabalho, pelas dificuldades. A gente vai começando a mudar de ótica e vai percebendo que não ter dificuldades, não ter trabalhos, gente, faz muito mal para nós, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa?
Pepita, boa tarde. Eu acho que isso continua até hoje, né? Você vê que as pessoas assim, que tendem à futilidade, né? São aquelas exatamente que não fazem muitas coisas. Eu concordo exatamente contigo. Quanto mais atarefada, mais um segundinho, um minutinho a gente encontra para fazer algo mais ou uma coisa diferente. E vou dar um exemplo assim muito interessante que hoje na escola da minha filha, né? São várias unidades. A unidade que consegue ter a maior aprovação em vestibular é a da freguesia, muito maior do que Barra, Botafogo, Ipanema. Por quê? Porque a dificuldade é maior. Ali muitos sabem que os pais estão pagando a escola porque é com mais sacrifício, com mais determinação. Então, assim, e isso é nítido, você vê nas notas, nas aprovações no final depois do vestibular, no terceiro ano. Então, eu acho que isso ainda é muito atual, né? Acho que aquele que tem muito dinheiro, às vezes ele fala, não, para que eu vou estudar? Eu já tenho dinheiro, né? Então, ele não consegue ver que não é só estudar, é missão também, né? Você vem com missão, né? Não é só eu vim a passeio, eu quero aproveitar a vida, né? Então, eu acho assim ainda muito atual, né? Apesar de ser um comentário, uma escrita tão antiga, se passaram séculos e a gente ainda vive isso muito em particular. Posso falar um mas eu acho... instantinho, Pepeta? Pode. Continuando isso que a Rose está falando, que você já falou, quando eu lia esse capítulo de hoje, me passou assim na cabeça assim, me passaram mil coisas, né? Do momento atual, você transportar para o hoje completamente atual o que ele diz ali, porque repara, a pessoa que muito tem, muitas vezes delega para babá, né? Para cozinheira, seja o que for, para a pessoa que é contratada, deveres, muitas vezes, que seria tão bom dentro de uma família a gente ter com prazer até. A convivência com os filhos. Muitas vezes, uma coordenadora uma vez me disse, ela é coordenadora de uma escola aí de nome na Barra, então ela estava dizendo que ela contava a dedo os pais que iam às reuniões e que iam para também ver as atividades dos filhos. Eram as babás que iam, eram as babás que levavam as preocupações que estavam ocorrendo com as crianças. Então, esse processo de educação, quando a gente vai mais adiante tratar disso, mas ele já coloca isso aí muito claro para nós. Isso nos diz respeito a pai, e a mãe, é importantíssimo. Mas eu não sei essa matéria, por exemplo, eu não sei alfabetizar quando a criança é pequenina. Não, mas se você tem a boa vontade de trocar com essa criança, o afeto que essa criança vê dentro de casa, com o pai, com a mãe, com uma avó, seja alguém ligado, intimamente ligado afetivamente a ela, como isso se modifica, não é? E eu vejo que isso está faltando demais, sobretudo nas classes que têm maior poder aquisitivo. Não vou dizer, não podemos generalizar, porque não os conhecemos todos. Eu digo pelo que eu observo. As pessoas muitas vezes se deixam levar pela própria vida material mesmo. Isso que você colocou, Pepita, que a Rose colocou. Então, é a hora do salão de cabeleireiro, como é que eu vou fazer tal coisa, se hoje é o dia do meu salão, hoje é o dia de fazer isso ou aquilo, hoje é o dia que eu vou ter de ir à noite a um jantar, tal, enfim, qualquer coisa que existe, às vezes, a necessidade pela própria posição que aquele espírito reencarna tem, mas, independente disso, o esquecimento do que é essencial, não é? Para todos nós, que é essa convivência, esse reviver e refazer os caminhos junto com aqueles que estão reencarnados junto a nós, né? Mas esse problema, ele não se... É claro que nas classes mais favorecidas, isso acontece pela facilidade,
mas nós vemos também nas classes menos abastadas, que são as classes que nós atendemos com os assistidos do Recanto de Maria. Então, nós temos uma série grande de mães que não são alfabetizadas. As crianças, a gente vê que a maioria das nossas crianças, elas leem com dificuldade. A gente conta na mão aquelas crianças que têm uma desenvoltura para poder se expressar, que expressam o pensamento com coerência. Nós, assim, no nosso grupo jovem desse ano, a gente via 2 jovens que conseguiam se expressar com uma certa desenvoltura, que tinham uma certa fluência para a leitura. Mas a maioria não lê com fluência. Os pais também não. As mães, elas podem não ter como ir para determinados programas, mas às vezes elas ficam horas. Umas trabalham muito, né? Trabalham de diarista aqui, ali, aquilo, ela chega cansada, não tem como. Mas outras, elas também são capazes de ficar horas conversando de uma vizinha, noutra vizinha. São relatos que a gente atende delas. Então a gente vê, e aí a gente fala com elas sempre, que assim, a gente vê as histórias delas, são histórias às vezes muito dolorosas. Tem histórias que fazem a gente balançar. Que eu digo assim, meu Deus, se eu estivesse na condição dessa mãe, como seria, né? E aí a gente tenta colocar o que eu acho que cabe para a gente, é que ter a possibilidade de você conduzir um ser, seja ele teu filho genético ou não. Mas eu digo, olha, não importa o que vocês estejam passando, Deus colocou na mão de vocês essas crianças. Então Deus está confiando na gente, está nos dando um crédito enorme para dizer, olha, eu sei que você é errado, eu sei que você tem uma série de deficiências, que a gente tem, as deficiências, as falhas, as fraquezas. Seria maravilhoso se os pais tivessem a estrutura, a envergadura, digamos assim, de uma determinada perfeição para conduzir os filhos. Mas o que acontece é que eu digo sempre, olha, o pai e a mãe são as crianças que cresceram, mas continuam tendo lacunas, continuam tendo dificuldades enormes, mas Deus nos deu a oportunidade de convivência com essas crianças, que sejam nossos filhos, nossos sobrinhos, as crianças que batem a casa espírita, que chegam ao seu consultório, não importa. Essas crianças, se você está no papel de condutora, é porque Deus acha que nós temos condições de torná-las melhor, de semear um pouco de luz, de semear um pouco de esperança nesses olhares, nesses corações, nessas. Então, porque nós, assim, a educação nunca foi muito valorizada e continua, na medida, né, com raras exceções, não sendo tão valorizada. Quando eu digo educação, não é só conteúdo é, pragmático, não, da escola, mas digo assim, educação de valores, aquela coisa assim, de a gente ir sinalizando, diante das dificuldades que o ser apresenta, e sinalizando aquilo que a gente pode sinalizar. E também colocando para eles como uma página inicial, quando aquele homem diz assim, Senhor, eu creio, quer dizer, ele acha que crê, mas ajuda a minha incredulidade, ou seja, também, Senhor, eu quero conduzir essas crianças, mas eu também sou uma criança espiritual, com tantas dificuldades de entendimento, muitas vezes, com tantas dificuldades de reconhecer os meus erros, com tantas dificuldades. Então, essa criança não vai encontrar em mim a mãe perfeita, não vai encontrar o pai ideal. Ele vai encontrar um ser que está em processo de crescimento como ela. Então, eu acho que quando a gente conseguir reconhecer essa nossa condição, né, de peças dessa engrenagem que se complementam, né, que nos complementamos e que aí podemos trabalhar de alguma maneira e colocar nessa coisa, talvez a maior missão
né? Ser pai, ser mãe, talvez seja assim, gente, o maior projeto que ele coloca nas nossas mãos. É o projeto de uma vida que está ali para se desdobrar e que a gente pode. E aí, esses equívocos de interpretação de valores que vêm lá de trás, porque a gente está vendo, e que continuam se repetindo. Sabe por quê? Porque hoje, essa geração que está aí quer curtir a vida. Mas eu pergunto até que ponto nós, que fomos os formadores dessa geração que está aí, jovem, não facilitamos a vida demais para eles? Até que ponto a gente não trabalhou demais, né? Ou não facilitamos demais, e aí eles agora querem usufruir a vida. Então, se bobear, se eles puderem não assumir o compromisso com a maternidade, com a paternidade, ou de assumir, mas sem muito envolvimento, enfim. Mas a gente facilitou muito para eles. Então, de um modo geral, eu acho que nós também, assim, falhamos, né? Mas eu acho que é importante que a gente pare para refletir sobre tudo isso, né? E pode ser que eu esteja aqui, assim, delirando, mas aí eu coloco para vocês se colocarem, né? Todo mundo aí, talvez a Vivian eu não conheço, talvez ela não tenha essa experiência, mas o resto todo aí, Vivian, todo mundo aí já é pai, mãe, avô, então por aí, né? E eu Pepita, acho. eu digo que ter ficado doente foi uma bênção para a família, né? Eu trabalhava muito, tudo bem que eu saía com os garotos, eu dava atenção aos garotos, eu digo que eu fiz o ensino médio várias vezes, porque meu filho tem TDA, tem déficit de atenção, então eu chegava e ia estudar junto com ele, mas eu ter ficado doente foi uma bênção, porque eles foram obrigados a sair da casca, né? Então, não posso ir. Por quê? Porque eu estou passando mal. Não posso, porque eu não estou, não sei. E foram sendo obrigados a vou ter que pegar um ônibus sozinho, vou ter que ir para a escola sozinho, vou ter que esquentar a minha comida porque a mamãe está passando mal. É, então, eu acho assim que mais do que uma grande purificação, eu digo que foi uma grande bênção para a família. Eu vejo o comportamento da minha filha, vejo o comportamento do meu filho, o quanto eles cresceram, o quanto eles mudaram. Primeiro, ajudar a tomar conta da avó, né? Até o meu filho falou assim, ele foi ver a sobrinha, ele falou: "Mãe, eu achei tão estranho aquela fraldinha pequenininha. Eu estava acostumada com a fralda da vovó, que era grande." Então, isso tudo foi uma grande escola para eles. Então, mais do que ficar chateada, eu sou grata a Deus, porque eles foram obrigados a sair da casca, eles foram obrigados a fazerem um arroz empapado, porque às vezes eu não tinha condições de fazer, me controlar, do tipo, será que a mamãe está com febre? Eu vou ter que ir para a escola hoje de ônibus, porque não tem ninguém para me levar de carro. Então, a culpa é da gente. A culpa é muito da gente, porque a gente quer dar o melhor. E às vezes o melhor não é o melhor para tornar aquele ser humano melhor. É como o diamante, né? O diamante bruto ele não é nada, ele precisa ser lapidado, né? Então, grafite e carbono é a mesma coisa. O grafite e o diamante é a mesma coisa, só que um teve muita pressão, muita temperatura e se transformou num diamante, o outro não. Então, eu tiro isso aqui em casa como experiência própria, em que eu, com idade muito pequena, eu já estudava longe, eu estudava em escola pública, eu ia a pé, eu não tinha nem van, nem carro, nem nada. Então, hoje, vendo a minha filha com 17 anos, eu vejo assim, que ela aprendeu a andar de metrô, que ela aprendeu a andar de ônibus, que ela vai e volta da escola. Então, ficar doente foi muito bom, porque na turma dela, eles não sabem andar de ônibus. A maioria não sabe. E aí fala, mas é muito violento. A cidade sempre foi violenta, mas se você não educar, se você não ensinar, eles não têm como se defender. Então, a gente tem que estar sempre ali naquele jogo da balança entre ou nem 8 nem 80. A gente tem que estar tentando ali ficar dentro do 44. Além disso,
os valores, né? Ou dá licença, muito obrigado, ou por favor. Ó, aquela pessoa ali está com uma sacola, pergunta se ela não quer que ajude, aquela pessoa está colocando ali ó, no caixa. Então, a gente é o referencial, a gente tem que fazer, né? Então, é a minha opinião. Bom, se ninguém tiver nada a colocar, vamos prosseguir a nossa leitura. Gracinha, quer ler um pouco? Posso ler, Pepita? Em dado momento, os dois meninos alcançam um dos quartos contíguos, enquanto Lívia chama a atenção da amiga nestes termos. Teus pequenos não têm hoje os exercícios habituais? Não, minha boa Lívia, respondeu Calpurnia, com delicadeza fraternal, adivinhando-lhe as intenções. Não só Plínio, mas também Agripa consagraram o dia de hoje à doentinha. Adivinho as suas vacilações e escrúpulos maternos, considerando a boa saúde dos nossos filhinhos, mas os teus receios são infundados. Sabem os deuses, todavia, como tenho vivido nesses últimos tempos, desde que ouvi a opinião franca e sincera do médico de Tibur. Bem sabes que para ele o caso de minha filha é mau, doloroso e sem cura. Desde então, toda a minha vida tem sido uma série de preocupações e martírios. Tomei todas as providências para que a pequena fosse isolada do círculo de nossas relações, atendendo aos imperativos da higiene e à necessidade de circunscrever, com o nosso próprio esforço, a moléstia terrível. Mas quem te diz que o mal é incurável? Acaso semelhante opinião provejo da palavra infalível dos deuses? Não sabes quanto é enganosa a ciência dos homens? Há tempos, ambos os meus filhinhos adoeceram com febre insidiosa e destruidora. Chamados os médicos, observei que eles se revezavam no mistério de salvar os dois enfermos, sem resultados apreciáveis. Depois refleti melhor na providência dos céus e, imediatamente, ofereci um sacrifício no templo de Castor e Pólux, salvando-os de morte certa. Graças a essa providência, hoje os vejo sorridentes e felizes. Agora que não tem somente a pequena Flávia, mas também o pequenino Marcos, aconselho-te fazeres o mesmo, recorrendo aos deuses gêmeos. É verdade, minha boa Calpurnia. Assim farei antes de nossa partida próxima. Vai mudar de tema, quer que fale agora sobre isso? Então, pode falar. É que as duas estão conversando sobre os filhos, né? E a Calpurnia fala com a Lívia sobre a menina dela, e a questão aqui é dela acreditar, né, nos deuses que eles acreditavam e fazer um apelo aos deuses gêmeos aqui em relação à saúde das crianças. Ela coloca que fez isso com os filhos, né? E que, oferecendo o sacrifício a esses deuses, ela conseguiu obter a saúde dos meninos. E que ela não confie somente na palavra dos médicos, mas também na palavra dos deuses, que eram os deuses deles. Mas, de qualquer forma, aqui, o tema é fé, né? Não colocar na mão de quem você acredita. No caso aqui, ela acreditava nesses deuses gregos aqui, mas, sim, era a fé que ela pediu a esses deuses e que ela deve ter conseguido a saúde dos meninos. E a gente vai ver mais na frente, né, no decorrer do livro, que a fé da mãe vai curar a menina também. Deixo para você, Pepita, falar melhor do que eu Eu sobre acho assim isso. que muitas vezes a gente recomenda para o outro, quer dizer, eu fiz isso, deu certo, faz isso. O que a gente sabe é que a Calpurnia, como a própria Emmanuel disse, a Calpurnia e oh meu Deus, a Flávia não, a A Lívia, Lívia? eram espíritos nobres, né? Espíritos Uhum. nobres. Então, eu acredito que a Calpurnia, fazendo a sua prece
não importa quem, a Castor e Pollux, não importa, ela fez, e a intervenção divina se faz presente e provavelmente era algo contornável. A gente sabe que a Flávia, ela está com lepra, ou seja, hanseníase, que é incurável, que isso traz assim um desgaste emocional para a Lívia enorme, porque ela passou a isolar a menina para evitar o contágio, né? Ou seja, se sacrificar. Então tem aquela coisa do isolamento da criança não compartilhar de uma vida com outras crianças. Tem esse desgaste todo emocional, quem já teve filho assim doente, muito doente, e sabe como é desgastante esse processo. Mas aí você vai ver que a Lívia também é um espírito de elevada hierarquia. E aí entra a questão do porquê de cada coisa. Na realidade, se não fosse a enfermidade da Flávia, provavelmente essa viagem não estaria sendo programada para ir para a Palestina. E a gente está vendo todo o desenrolar de acontecimentos que se tornam necessários e que serão assim fundamentais na vida desses personagens nessa mobilização para a Palestina. Então, a Flávia precisava realmente ter ser esse móvel, né, motivador para essa viagem, então ela não seria curada até o momento oportuno. E nisso tudo vem todo um processo de, claro, de fé, de esperança, de tudo, né? E de coisas que vão acontecer. Mas aí eu digo assim, para a gente muitas vezes, o que a gente diz assim, ah, porque fulano conseguiu, é porque ele tem mais fé do que eu não consegui porque eu tenho menos fé. Às vezes não se trata disso. O que está por Uhum. trás daquela enfermidade? Por que o processo do filho do fulano conseguiu cura e por que o meu não conseguiu? Então, qual é, na realidade, a experiência necessária para cada um? O que é que cada grupo, né, de personagens precisa experienciar para o seu crescimento? São experiências diferentes. Então, não adiantava comparar a Calpurnia, o caso dos filhos da Calpurnia, com o caso da filha da Lívia. Mas nós fazemos eternamente essa comparação. A gente tem assim, até quando a gente vai dizer, ah, fulana faz isso, olha, funciona. Pode ter funcionado para mim, pode não funcionar para o outro, pode funcionar mais ou menos para o outro, porque tudo tem a ver com o que está por trás das necessidades de cada espírito, de cada grupo, né? Eu vejo assim, né? E que a gente não para pensar nisso. Mas se alguém quiser fazer alguma colocação, Verônica, estou vendo você se manifestar aí, alguma coisa? Não, Não? Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Laura? E aí? Vocês aí? Ninguém? Sandrinha também não? Então, nós vamos prosseguir aqui na leitura. Glorinha, quer ler um pouquinho? Posso ler, Pepita. Eu estou sem o livro, mas estou acompanhando aqui no celular. Se a minha internet cair, não sei. Vamos ver. Então, vamos lá. É por falar na viagem, não é isso? Que a é. gracinha aí. E por falar na viagem, como te sentes em face desta mudança imprevista? Bem sabes que tudo farei pela tranquilidade de Públio e pela nossa paz doméstica. Há muito noto Públio abatido e doente, em razão de suas lutas exaustivas ao serviço do Estado. Jovial e expansivo, de tempos a esta parte, tornou-se taciturno e irritadiço. Enerva-se com tudo e por tudo,
acreditando eu que a saúde precária de nossa filhinha contribua decisivamente para a sua misantropia e mau humor. Considerando essas razões, disponho-me com satisfação a acompanhá-lo à Palestina, pesando-me apenas no íntimo a circunstância de ser obrigada, ainda que temporariamente, a afastar-me da tua intimidade e dos teus conselhos. Folgo de assim te ouvir, porque a nós nos compete examinar a situação daqueles que o nosso coração elegeu para companheiros de toda a vida, tudo envidando por suavizar-lhes os aborrecimentos do mundo. Públio é um bom coração, generoso e idealista, mas como patrício descendente de família das mais ilustres da República, é vaidoso em demasia. Homens dessa natureza requerem grande senso psicológico da mulher, sendo justo e necessário que aparentes igualdade absoluta de sentimentos, de modo a poderes conduzi-lo sempre pelo melhor caminho. Flamínio deu-me a conhecer todas as circunstâncias da tua permanência na Judéia, mas alguns pormenores existem que eu ainda desconheço. Ficarás de fato em Jerusalém? Sim, Públio deseja que nos fixemos na mesma residência do seu tio Sálvio, em Jerusalém, até que possamos eleger o melhor clima do país, de maneira a beneficiar a saúde de nossa filhinha. Está bem, exclamou Calpurnia, assumindo ares da maior discrição em face da tua inexperiência, sou obrigada a esclarecer o teu espírito, considerando a possibilidade de quaisquer complicações futuras. Continua, Pepita, ou você acha melhor parar, porque ela vai, como falou a Gracinha, ela vai mudar de assunto. Eu acho que você pode comentar esse trecho É, até da visão delas, do papel da mulher. então, as duas têm assim, a afinidade, a mesma afinidade que a gente vê ali entre o Públio e o Flamínio, né? A gente vê entre as duas, a gente vê que é uma amizade verdadeira, né? Elas se preocupam, né, entre si, uma com a saúde, a Calpurnia com a saúde da menina, né, da Flávia, né, dando conselhos, enfim. Então, a gente percebe que existe uma afinidade entre as duas, uma relação sincera, né? E aqui Emmanuel vai colocar algumas coisas na boca através da boca da Calpurnia, né, com relação a essa perspicácia, não é, em que toda relação, não digo só da mulher para o homem, do homem para a mulher, da maneira como você precisa conduzir uma relação, não é? Aqui ela fala, né, que é para suavizar os aborrecimentos, não é? E, enfim, essas coisas assim que soam, né, como conselhos, não é? Numa vida de relação, em qualquer relação, não é? E aqui também outra coisa que é interessante, que eu estava pegando aqui, assim, quando ela fala é, da viagem, não é? E, e a Calpurnia vai adverti-la, não é, de algumas situações que ela vai passar nesse lugar para onde ela vai se estabelecer, né? Mas isso aqui vai ser depois, né? Aqui o que eu ia falar. Ah, não, tá. Aqui o que eu queria falar é isso aqui, porque eu estou sem. No livro a gente anota, né? No celular a gente fica tentando ir e voltar.
Mas quando ela fala que há muito noto público abatido doente, isso aí é a Lívia falando, né, em razão de suas lutas exaustivas ao serviço do Estado. Então, ela imagina que ele está estressado apenas pelo excesso de trabalho, né? E acha também que a saúde da menina também contribui para isso, né? Mas a gente sabe, existe tudo isso, sim, ele é uma pessoa com, né, com uma posição, né, que provavelmente que exigia muito, não é? E óbvio que o estado de saúde da filha o deixava, mas a gente sabe também que ele essa necessidade de isolamento, né, quando ela fala aqui de misantropia, não é? O mau humor, pode ser muito também em decorrência daqueles sentimentos que a gente vê no final do capítulo, né, quando ele tá com aqueles sentimentos contraditórios, né, ao mesmo tempo ele sente medo né, e fica bastante como se fosse assim um presságio, né? Uma coisa que ele não soubesse explicar daquilo que ele ia enfrentar, né? Parece todo aquele sonho, tudo aquilo mexeu com ele, né? Mexeu com as fibras dele mais íntimas e ele se sentia, né? E essa mudança nele foi perceptível, não é? A Lívia percebeu e estava lá preocupada, né, com ele. Mas é isso, que eu não sei se vocês têm mais alguma coisa que observaram mais. Glorinha, você não pode. Lembra que o Flamínio pediu que ele não, que aquela conversa não saísse deles dois, quer Também. dizer, ele não Ele poderia nem nem pôde abrir o conversar coração. com a Lívia. E É, realmente ele estava sentindo, quer dizer, do ponto de vista espiritual, ele estava prenunciando os acontecimentos que iriam atingi-lo, e ele sabe que a cobrança seria implacável e dolorosa. Então, ele está pressentindo a dor que virá à porta. Agora, eu acho interessante o tato e a psicologia da Calpurnia. Quando ela diz assim, primeiro ela faz o perfil do Públio. Públio é um bom coração, generoso e idealista. Mas mas vai. como Patrício, descendente de família das mais ilustres, é vaidoso em demasia. Aí ela vai dizer uma coisa muito interessante que continua válida até hoje, que a gente não leva a sério. Homens dessa natureza requerem grande senso psicológico da mulher, sendo justo e necessário que aparentes igualdade absoluta de sentimentos, de modo a poderes conduzi-lo sempre pelo melhor caminho. A gente tem, às vezes, sérias dissensões familiares por discussões de ponto de vista. E, às vezes, coisas sem maior importância, mas a gente trava, às vezes, polêmicas estéreis que desgastam o casamento, quando, na realidade, repara, o que que ela pede? Olha, procura concordar com ele, ou seja, fortalece, o acolhe, coisa e tal, e aí depois você vai comendo o mingau pela beiradinha e você vai conseguindo o que para você poder ajudá-lo, você não pode, digamos assim, afrontá-lo discordando dele. Então, concorda com ele para poder acolhê-lo e para poder ajudá-lo. Ou seja, se quer alguma coisa, não vai assim, não vai como a gente faz muitas vezes esse negócio do nosso feminino, vai na marra, não, porque é assim, tem que ser assim. Não, olha, vai devagarinho, concorda que tinha aquela coisa, né, da mulher mais submissa, concorda e tudo mais, mas aí você vai poder ajudá-lo. E aí a gente vai conseguindo, que às vezes a gente quer conseguir as coisas na marra e a gente faz um estrago danado na relação, desgastes inúmeros. Você vê que as coisas, esse tipo, o relacionamento são os mesmos. São 2000 anos, né? 2 milênios, e continuamos com os mesmos embates, porque é do ser humano, né? Uhum.
A gente tem aqui, eu conheço aqui, tem uma pessoa aqui que o marido dela diz que ele é praticamente perfeito, perfeito. Se ele é praticamente perfeito, né? Se é praticamente perfeito, não dá nem para discutir. Então, enquanto vai ficar lá discutindo pela verdade, gente, a casa pega um incêndio. Então, tem que deixar realmente, né, Babi? Deixar a sabedoria, né? Eu entendi bem o que a Calpurnia quis dizer. Entendeu, né? Eu cansei de usar essa psicologia, canso de usar. Pois é, tem que usar. Não, mas a gente com esse Viu? todo movimento. Nós mulheres temos uma certa sabedoria, né? Nós mulheres usamos de uma certa psicologia, não é? Verdade, verdade. Bom, alguém mais quer fazer alguma colocação aqui sobre esse trecho? A maioria das mulheres não gostou desse tópico, não, porque o pessoal não gosta muito de achar que tem que ser submissa, que tem. Mas olha, é assim que a gente consegue as coisas. Vamos Eu devagar que a acho que gente não é consegue. nem, Pepita, não é ser submissa, é implantar a ideia e depois falar assim: nossa, mas a sua ideia, que eu tive antes, é excelente. É mais ou menos assim, entendeu? É mais ou menos por aí. Bom, como é que está nosso tempo? Ainda tem um tempinho, uns minutinhos, 14 minutos. 12 minutos. Glorinha, 14. você vai cantar outra música de Natal? Vou cantar, vou cantar, vou cantar. Música de Natal. Então, alguém mais, porque se a gente começa a leitura e depois vai discutir, alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Vivian, você quer falar alguma coisa? Está aí no seu silêncio? Não? Não precisa ficar constrangida, porque aqui é todo Repito, mundo eu acho que a aprendido. gente deixou a dona Ana numa saia justa ali, hein? Dona Ana está lá. É a única que está acompanhada do marido. Ela não pode nem Por isso falar que ela está nada. quietinha, viu? Viu que ela não falou É, nada? Ela ficou sorrindo ali, entendeu? é. A Ana também usa essa psicologia, tá? Tem que usar, né, Ana? Mas às vezes a gente custa aprender, né? Custa aprender. Com certeza. Ah, isso é Nós tivemos verdade. muito jeitinho. Mas funciona mesmo. Certeza. Bom, então eu vou pedir a gente tem ainda 13 minutos, né? Mas se você cantar duas musiquinhas, Tá bom. Lá onde a neve cai, sempre sob a luz tropical. O Natal é sempre oração de paz universal. Eu sonho com Natal branco, um Natal alto como a paz, onde todos sintam-se irmãos, todos filhos de um mesmo Pai. Lá onde a neve cai,
sempre, ou sob a luz tropical. O Natal é sempre oração, oração de paz universal. Eu sonho com um Natal branco, um Natal alto como a paz, onde todos sintam-se irmãos, todos filhos de um mesmo Pai. Prender aqui, ó. Noite feliz, noite feliz, oh Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis lá a Jesus, nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, oh Jesus, Deus da luz, teu coração que quiseste nascer, nosso irmão, e a nós todos salvar. E a nós todos salva. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar aos pastores seus anjos no céu, anunciam a chegada de Jesus Salvador. De Jesus Salvador.
Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus pela oportunidade que nos concedeu ao reunir-nos em seu nome para esses estudos e para o aprendizado que eles nos trazem. E principalmente, Senhor, por nos reunires hoje em torno de Ti, para que possamos transmutar nossos vínculos e transformá-los em laços de amor sincero, de fraternidade pura, de companheirismo e de respeito. Que possamos aprender contigo, Senhor, a caminhar, confiando em Ti, na certeza de que estás no leme de nossas vidas e no leme deste planeta. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos aprender a ser mansos e pacíficos, humildes e pacientes. Virtudes que não conhecemos ainda, mas que necessitamos aprendê-las contigo, Mestre. Então te agradecemos por mais este ano de convivência, por mais este ano de aprendizado. E te pedimos, Mestre, que nesse momento visites cada lar, envolvas a cada um no teu abraço amoroso. Coloca a tua mão sobre nós. Abençoa-nos, Senhor, para que ao influxo do teu amor possamos abastecer-nos energeticamente, equilibrando as nossas energias, recompondo o equilíbrio do nosso organismo físico e espiritual. Renova-nos, Senhor, a esperança, a alegria de viver e o sentimento de gratidão pelas experiências que nos dás a experimentar, a vivenciar. Abençoa todos os companheiros que hoje não puderam comparecer. Que onde quer que estejam, sejam igualmente envolvidos por Ti. E que possamos, Senhor, caminhar todos juntos na prática do bem, na renovação da esperança. Muito obrigada, Jesus. Fica conosco agora e sempre. E abençoa todos os espíritos que se encontram ao nosso lado nesse momento. A todos aqueles que nos tutelam, que nos amparam, que nos conduzem. Nossa gratidão e a tua bênção sempre. Que assim seja.